Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no podcast Sem Juridiquês. Hoje trouxemos 2 advogados aqui para baterem um papo com a gente. Um papo muito interessante para vocês que estão iniciando aí na área jurídica, estão fazendo migração de carreira, saindo de uma profissão e vindo para uma outra, estudantes de direito que estão na reta final aí do curso e estão um pouco indecisos, inseguros de como começar, os desafios que vão ter que ser traçados aí nessa trajetória. E o nosso tema de hoje é um tema bem interessante. Eu não vim de uma família de advogados, e aí? Dá para começar? Dá para ter sucesso? Eu consigo monetizar? Eu consigo realmente receber frutos através desse trabalho como advogado? Eu preciso ter aí um vasto número de pessoas que são advogados da minha família para poder ser bem-sucedido na profissão. Vamos falar bastante sobre rede social. Ter ou não ter um escritório físico é importante, não é? Isso tudo a gente vai ter aqui hoje, tá bom? Sejam bem-vindos, Dr. Luiz, Dr. Giovanni. Vamos bater um papo aqui hoje. Queria saber um pouquinho de vocês, currículo de vocês, um pouquinho da trajetória inicial aí. Contem pra gente aí tudo que vocês podem agregar aí nessa nossa conversa de hoje. Olá, doutora, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui na presença de vocês, junto com o Dr. Giovanni também. Uma honra muito grande. Obrigada mesmo. A honra é sempre minha. Doutor, obrigado, né? Faço das palavras do Dr. Luiz as minhas, né? O convite, poder participar e trazer um pouco dessas nossas experiências aí no início da advocacia. Os perrengues também, né? Temos alguns perrengues, né? Não é só de trajetórias de sucesso que vive um advogado, né? Exatamente. Que legal. Vamos lá, então. Sejam bem-vindos novamente. E hoje vamos debater aí sobre todo esse tema que traz tanto receio, tanto medo, né? Então, vamos começar aí falando um pouquinho, doutor. Me conta as áreas que você atua, por que você ingressou na carreira jurídica. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Sim, doutora. O direito ele é fascinante, né? O direito, eu venho de um ramo completamente diferente do direito, eu venho do ramo musical, eu sou violeiro de viola caipira, não venho de uma família de advogados, uma família do ramo jurídico, né? Muito pelo contrário, meu pai é pedreiro, minha mãe é auxiliar de cozinha, hoje aposentada. Que legal. E minha vida inteira foi musical, né? E num determinado momento da minha vida musical, eu fui fazer eventos na FATEC. E ali eu tive contato com a disciplina de contratos, né? Com a professora Márcia Maltoni, inclusive. E ali despertei pelo direito, né? E também, ao mesmo tempo, nesse caminho musical, eu leciono, né? Viola caipira, violão também. E tive contato com diversos advogados também, né? Inclusive um deles, muito querido, um amigo, né? O Michel. E ele me incentivou, falou, vai fazer que você vai gostar. E nesse caminho eu conheci também hoje a minha esposa, e ela me incentivou também, e aí entrei nesse mundo jurídico, né? E hoje estou aí professor também na área do direito, para cursinho na OAB, né? Na disciplina de processo do trabalho. Estamos aí atuando na parte do CDC, que é muito gostoso, né? Parte trabalhista também, conhecimento da parte previdenciária também. Que legal, doutor. Muito bom, hein? Olha, então, temos aqui o doutor Luiz, que ele não veio de uma família de advogados, foi estimulado aí, né, a seguir na carreira jurídica, porque, de fato, o direito é apaixonante, né? E a gente sabe que, realmente, o direito envolve muito a gente. Tem vários profissionais, na verdade, que tiveram um pequeno contato com o direito, às vezes por uma matéria específica, ou às vezes até por uma frustração pessoal, que decidiram seguir a carreira jurídica, né? Eu tenho, inclusive, um cliente que ele teve um grande problema, ele sofreu um assalto, voltando do trabalho, ele ficou tetraplégico. E aí ele entrou com o pedido de afastamento pelo INSS, até mesmo de uma aposentadoria, mas, por incrível que pareça, ele teve negado o benefício, porque o médico disse que a condição dele era provisória, né? Quando, na verdade, tetraplegia, exceto se for por um milagre de Deus, né, a pessoa vai ficar com essa sequela de forma definitiva. E aí nós tivemos que judicializar. Mas no início, quando ele chegou no escritório, ele ficou tão indignado com aquela situação, porque de fato é indignante a gente imaginar que uma pessoa está numa condição de tetraplegia e ela teve um benefício negado, porque entendeu-se que era uma condição provisória que já tinha, inclusive, passado, ou seja, ele já em tese estaria curado pelo laudo da perícia médica. E aí a gente teve que judicializar e passar por todo o processo, toda a morosidade, todo o tempo que um processo traz. Então, essa frustração que ele teve fez com que ele quisesse ter aí a intenção de seguir na carreira jurídica. E ele mandou mensagem para mim há cerca de uns
4 meses atrás, dizendo que ele tinha se matriculado no início desse ano, e ele disse que estava muito feliz, que foi através do processo e também do resultado que ele obteve, de perceber que dá para, assim, fazer valer o seu direito através de um processo, que ele se interessou pela área jurídica. Isso é muito interessante, né? Que maravilha, olha só. É. Eu vejo Legal. que o direito ele deveria estar presente nas disciplinas fundamentais, Sim. do ensino médio, né, do ensino básico, ele deveria estar presente, que o direito, ele, todos os dias, nós participamos dele ativamente, Sim. né, como consumidor, né, Exatamente. principalmente. Às vezes, assim, até quando você vai pegar uma fila de banco, dependendo de qual instituição bancária você estiver, você vai ter que, muitas vezes, se utilizar de algum argumento jurídico para conseguir obter o atendimento que você precisa, né? Perfeitamente. E você, doutor, me conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu também venho de uma família que, sem nenhum advogado, né? Meu pai é o primeiro com formação superior e ele é da área da administração. Aham. E final do ensino médio, assim, né? Aquela indecisão sobre que curso escolher, né? Fui conversar com meu pai. Ele disse: olha, escolhe uma área que, né? Claro, que você goste, mas que possibilite você ser seu próprio chefe, né? Que você tenha essa individualidade. E aí comecei a pensar, né? Aham. A analisar onde é que será que eu me encaixo, né? E aí é interessante, na escola que eu estudava, eu tinha uma professora de português que tinha formação no direito, então volta e meia ela falava alguma coisa nesse sentido. O doutor Luiz falou, o direito ele é fascinante, ele é Aham. apaixonante, você começa a escutar, você quer saber um pouco Sim. mais, né? E aí, logo em seguida, nessa vivência aí do ensino médio, com feira de profissões em faculdade, você escuta, você conversa com um professor Você da já ficou área, tendencioso já a... fiquei. Que E legal. aí eu tinha, né, meus avós, né? Eu sou de Porto Alegre, né, Aham. naturalmente. E minha avó tinha um processo contra a prefeitura, porque ela era professora, né? Na questão de aposentadoria. E meu vô movia o processo. Ele não era advogado, não era nada. Era o famoso Mas, justpostulante indireto, né? exatamente. Ele ia lá, todo mundo já conhecia ele. Então eu entrava muito, eu ia muito no tribunal com ele. Então um pouco dessa vivência aí, né, que contribuiu para eu bater o martelo e escolher o direito. Olha, que interessante. A gente, como o podcast é sem juridiquês, né? Eu falei aqui uma piada entre advogados sobre o juspostulandi. Na verdade, o que que é o juspostulandi? É a possibilidade que em alguns processos, inclusive na Justiça do Trabalho, que a parte tem de poder solicitar sem o intermédio da figura do advogado. Então, sem a necessidade de estar com o advogado aí o representando. Por isso nós brincamos dessa figura do avô, do doutor, de ter aí dado andamento ao processo, olhando, pesquisando e tudo mais. Mas que legal, eu também não venho de uma família de advogados, meu pai também. Meu pai trabalhou muitos anos em frigorífico, então ele é mecânico de manutenção industrial. Uhum. A minha mãe é dona de casa, nunca trabalhou fora, só cuidou de mim e da minha irmã. Inclusive, ela não é alfabetizada, ela não sabe ler e escrever, então eu venho realmente de uma família de uma origem simples. E eu também fui a primeira na minha família que resolveu seguir a carreira jurídica como advogada, então não tinha esse lastro de outros advogados na família que pudessem me trazer essa bagagem. E eu me interessei, na verdade, pela área jurídica porque com 13 anos eu comecei a trabalhar numa videolocadora, aquelas videolocadoras que talvez quem está assistindo não saiba nem do que eu estou falando, mas a gente, para assistir um filme, não tinha muitas vezes essas ferramentas que tem hoje. Então a gente ia numa loja que alugava esses filmes para a gente assistir. E eu trabalhava nessa videolocadora, fiquei lá até os 18 anos, para complementar mesmo a renda da minha família em casa. Só que lá era uma rotina muito frenética, porque eu tinha que trabalhar até os domingos, numa carga horária bem extensa, até as 8 da noite. Então era de segunda a domingo, aquela famosa escala 6x1, que você folga um dia na semana, um domingo por mês. Então eu sabia que aquela jornada ia me impedir de seguir uma formação. E como eu tinha, meus pais, por mais que não tenham formação superior, eles sempre prezaram por essa questão, a importância do estudo. O combinado é que eu ficaria lá, mas não prejudicaria a minha ideia de fazer uma faculdade. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu resolvi procurar uma oportunidade num escritório, mas eu não tinha ainda a vontade de ser advogada, de seguir na área jurídica. E aí, coincidentemente,
eu fui indicada para fazer uma entrevista num escritório de advocacia. E eu ia trabalhar na recepção desse escritório, e realmente fiquei lá por muitos anos, eu fiquei lá cerca de 8 anos, então eu entrei como recepcionista, depois fui estagiária, fui advogada nesse escritório, e aí acabou que isso... Assim que eu entrei lá, na primeira semana, eu já me apaixonei, eu já começava a ler as petições que eu ia levar para protocolo, que a petição era física, então às vezes eu pedia para o advogado se eu podia tirar uma cópia para eu ler na minha casa, eu era muito, assim, eu gostei muito, eu achei, assim, extremamente interessante. E foi aí que eu ingressei realmente também na área jurídica. Que maravilha. Então a gente está falando de 3 histórias aqui de pessoas que não tiveram essa muitas vezes facilidade, né? Porque quando a gente, não é que assim é obrigatório, mas a gente ter alguém na família que já seguiu o caminho, que já abriu as portas, é muito mais fácil, né? A gente sabe que, de fato, tem um grande mérito nosso de não ter ninguém na família e nós estarmos formados e atuando como advogados, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do estágio. Para vocês hoje, já advogados, qual é a importância e o que trouxe para vocês de resultado na prática do que vocês são profissionalmente hoje, terem tido contato, terem tido a oportunidade de fazer estágio, se vocês fizeram, claro, né? Excelente colocação, doutora. O estágio na vida acadêmica do direito, né, é fundamental. Eu vejo como fundamental. Eu tive 2 oportunidades de estágio. Uma no órgão público, na Justiça Federal de Jundiaí, na primeira vara, e o outro já foi no escritório de advocacia, né, de um professor coordenador da faculdade, né, que advoga desde 1993. Olha, Gravei essa data porque foi o ano que eu nasci. que legal, olha, Então, uma grande isso trajetória, né? marcou bastante também, né? Então eu vejo assim que o estágio, né? O estagiário, ele tem que ter a consciência de que ele está fazendo estágio por ele. Uhum. E não pelo escritório, né? Nem pelo órgão público. Por quê? Porque o estagiário é aquela pessoa que vai fazer as coisas. Sim, E tem que fazer as coisas com muito amor, com muita dedicação. Eu falo isso porque eu fiz estágio nesse órgão público onde os processos eram físicos, sim. né? Isso foi antes ali da migração, né, da Justiça Federal ir para 100% virtual. Então eu tive contato com a famosa juntada, né? Que é Aham. falada na faculdade, muitas vezes a gente fica naquela dúvida, né? O Sim. que é a Carimbar juntada? as folhas, numerar as folhas, Perfeitamente. né? Para o pessoal que está acompanhando, né? A juntada, o que seria, né? Seria você levar até o fórum, né? A petição, 2, né? Uma Sim, cópia. 2 vias, né? Exatamente, 2 vias. E aí o servidor, né? Em regra, o servidor, mas na maioria das vezes o estagiário, Aham. ele vai receber essa petição, vai colocar ali, né, um recebido, e ele vai fazer dentro da sua função, ele vai furar essa folha, vai abrir o processo e colocar essa folha, numerar, levar para um servidor, fazer a rúbrica, né, Aham. junto do numeração. Então, essa famosa juntada. Então, essa terminologia da faculdade, eu tive contato com o estágio. Sim. Que legal. E aí, dentro desse estágio, assim, fui conhecendo advogados, fui conhecendo outros estagiários. A gente passa a ter também a diferenciação de carteira, né? Uhum. De advogado, a cor é diferente, até a numeração Sim. também. Isso a gente descobre. Como fazer carga de processo, né? A famosa carga. O que é Sim. carga, né? É o advogado ir até o balcão e retirar esse processo, né? É Eu muito, acredito muito que você bacana. ter, assim, tido o contato, então, né, doutor? Tanto, assim, vendo o lado do servidor, né? Então, com a visão do servidor e com a visão do estagiário dentro de um escritório, foi muito interessante para sua trajetória, né? Perfeito colocação, doutora. Inclusive, depois, migrando já para o escritório, né? Aí a gente passa a ter uma outra visão do direito. Uhum. Né? Ali no órgão público eu recebia diversas petições, diversos Sim. advogados. Ali no escritório era onde saía as petições Sim. para o fórum. Então, aí você já tem um papel timbrado, você tem Aham. uma forma de linguagem, Sim. você já tem uma assinatura específica, né? Você já tem repartições, então você desenvolve a petição, você tem um atendimento, você tem um protocolo, você tem a revisão, você tem a separação de documentos. Você consegue melhor visualizar o processo do início ao fim, né? Todas as pessoas que participam daquela estrutura, né? Perfeitamente. E não só isso, né? No órgão que eu estagiei era a Justiça Federal. Então eu tinha contato com a parte de execução fiscal, um pouco da área civil de previdenciário, quando passava do juizado especial, né, federal, e ia ali, né, por conta do valor. Então a gente tinha os famosos precatórios, né? Aham. Os advogados adoram essa palavra, né? Precatório é a felicidade do advogado quando sai o precatório, que é o dinheiro que Espessa-se, sai né, do o precatório. processo, né? É O maravilhoso. resultado econômico da ação, né? Perfeito. Então ali eu tive contato. E aí no escritório, né, foi onde eu, inclusive, tive mais contato ainda com o Dr. Giovanni, né? E aí a gente passa a visualizar o processo do começo ao final e não somente numa área restrita do direito. Que legal. Mas aí você tem o consumidor, trabalhista, o Aham. previdenciário, O que é criminal. muito importante, né? Você ter Excelente. acesso a várias áreas, né? E você, doutor, como que foi para você o estágio? Como que você
iniciou aí? Você estagiou, não estagiou? Qual foi a importância disso para você? Eu estagiei, comecei num estágio voluntário com uma das professoras da faculdade, inclusive, e na verdade partiu de um colega, né, de Olha. sala. Disse, olha, né, e se a gente conversasse com a professora, será que ela não passaria alguma coisa pra gente? Disse, não, beleza, vamos, ué. E aí a gente conversou e ela topou. E aí foi o primeiro contato e que foi fundamental, né? Que foi o que de fato a gente fica vendo, né, as matérias na faculdade, mas fica tudo muito no abstrato, Sim. né? Você fica imaginando como é que é a situação. E aí realmente entrar no estágio e começar a ver, né, a aplicação prática Sim. assim, ainda mais, digo, eu dei muita sorte de poder trabalhar, né, estagiar com Que professores, legal. Isso é muito né, importante, e né? que toda essa bagagem deles de ensino, ela se traduz dentro do escritório, né. Exatamente. Então, o primeiro momento, né, inclusive junto com essa professora, com essa advogada, foi ela pegou um processo, trouxe para nós e disse: "Ó, eu quero que vocês leiam e analisem, deem um parecer sobre esse processo". É aí que foi que a gente sentou, leu o processo em conjunto, disse: "Ó, não, isso aqui é aquela matéria que nós vimos naquela aula, inclusive", né. E aí Aham. começou, né, se iniciou esse Aham. link. Isso foi em 2017, né. E aí, né, dezembro, janeiro, né, dezembro de 17 e janeiro de 18, a professora comunicou que ela estaria unificando o escritório dela com o escritório, do coordenador do curso, Olha. né. E aí foi quando eu migrei, né, desse estágio voluntário para esse estágio, né, já dentro do escritório que o Luiz, estagiou Uhum. depois, Legal, né, legal. conosco. E e aí, e de novo, né, eh, os advogados eram 3 advogados, os 3 advogados professores, Que legal. né, professores de faculdade, né, e ter essa vivência com eles, para Uhum. mim foi fundamental. Moldaram o profissional que eu sou Que hoje, legal. né, e é diferente, né, nem todo mundo tem aptidão para ensinar, Sim. né, mas você estudar, né, e aí estagiar com quem tem essa aptidão, É. Fica é tudo mais, tudo fica mais fácil, né? com E eu certeza. acredito que, assim, é você conseguir linkar o que o professor está falando em sala de aula com a vivência da rotina de um escritório de advocacia ou mesmo de um fórum. Eu acho que isso é sempre importante. Eu percebo que no escritório, os profissionais que muitas vezes vêm para a gente, vêm trabalhar na nossa equipe, que já tem essa bagagem de uma outra vivência, de uma outra experiência, de um outro estágio, ou num outro escritório, ou mesmo no fórum, eles já vêm realmente entendendo muitas vezes aquilo que para um iniciante é básico, Uhum. de para onde endereçar a petição, de que Sim. existem vários sites, vários tribunais, não é um único tribunal, essa questão de que existe assim, a separação do que vai para o fórum da cidade A, B, C, D, quais são os temas que você Uhum. vai distribuir numa justiça ou em outra justiça. Então, esse que hoje para a gente é bem básico, o estagiário que não tem essa vivência não vai saber, né? Então, por isso que é super importante você ter essa experiência e esse contato, né? Sim, Perfeito. com E quando o certeza. doutor falou sobre essa questão do estágio muitas vezes não remunerado, é você ver a oportunidade, né? Então, o Uhum. doutor hoje é quem é, graças a toda, obviamente, a sua dedicação e ao histórico do que você viveu no estágio que você Não, teve. sim, com E certeza. talvez não ter tido essa abertura de portas, ou ter muitas vezes pensado, talvez, apenas numa questão financeira naquele primeiro momento, por mais que a gente saiba que é importante, todo mundo tem as suas responsabilidades financeiras, eu acho que é o importante, né? Porque você, naquele momento, pensou, eu preciso absorver conteúdo. Como eu vou fazer isso? Uhum. É essa oportunidade que eles têm para mim? Eu vou abraçar ela e vou seguir o que eu realmente entendo ser o correto. E deu certo, né? Não, com certeza. Que legal. E vamos falar um pouquinho agora de prova de OAB. Vocês que dão aula aí em cursinho de OAB, né? Então vocês devem viver não só a experiência, né?
de terem a experiência também por terem passado, como qualquer outro advogado, pela prova da ordem, né? Pela temida prova da OAB. Mas também, assim, vocês devem, assim, receber muitos medos, né? De alunos, de pessoas que estão ali nos primeiros dias de cursinho, com aquela incerteza, com aquele medo de, e se eu não passar na OAB nunca, o que vai acontecer, né? Que acho que eu acho que é o maior medo do advogado, do bacharel em direito, desde quando ele vai fazer inscrição no curso, né? Contem aí pra gente um pouquinho o que vocês têm aí de experiência para transmitir pra gente, tanto coisas ruins e também coisas boas que vocês viveram e vivem aí nesse dia a dia de vocês com alunos de OAB, né? Perfeito. Perfeita colocação, doutor, em relação, né, à prova, se a temida prova, né? A prova da OAB, ela é temida pelos alunos. Mas a primeira coisa que eu costumo falar, né, pro pessoal que vai fazer a prova, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, é que a prova não é um bicho de sete cabeças. Fato. Primeira coisa, você não está concorrendo com ninguém, a não ser consigo mesmo. Sim. É você e você. Não tem um concurso público que tem vagas pré-estabelecidas, né? Exatamente. Então tudo depende de você. E a primeira coisa que você tem que levar para a prova é você estar bem. Vai falar, mas estar bem em qual sentido? Lógico, de conteúdo, sim. Você tem que fazer a sua parte. Se você quer passar na prova da OAB, existe um preço, entre aspas, né, a ser pago, que é o conteúdo a ser, né, estudado, aprendido, né? Exatamente, para chegar na prova e você colocar aquele conteúdo em prática. A gente sabe que a primeira fase da OAB, né, nós temos uma gama grande, né, de matérias. E agora entraram outras novas, né? Que não estavam aí. Quais são agora que entraram? Uma das novas foi previdenciário? Isso. Exatamente. Previdenciário entrou, né? Econômico e eleitoral. Isso. Olha, então assim, matérias que a gente sabe que até então nem se imaginava pensar numa prova de OAB, né? E olha só a realidade que nós estamos aí, né? E percebe-se que a própria, né, banca que realiza a prova, ela vem subindo o nível da prova. Sim. Então ela vem aos poucos ali exigindo mais do candidato. Sim. E claro, o aluno, ele tem que estudar, fazer a sua parte e estar bem com você, tanto com o conteúdo, mas com psicologicamente, psicológico, né? emocional. A prova é um conjunto, né, de você colocar em prática aquilo que você aprendeu e, claro, ter uma regra de tempo. Sim. Você tem uma limitação de horário. Então, se você não controlar o seu horário, não controlar a sua ansiedade, a prova automaticamente ali vai... Sim. Você vai minar as suas chances, né? Exatamente, né? Então... esse medo da OAB, como a gente falou, assombra os bacharéis durante quase que toda a faculdade, né? Eu, inclusive, vou contar uma experiência minha com a prova da OAB. Eu passei na prova da OAB no primeiro momento que eu prestei, mas eu me lembro, assim, que a prova da OAB, assim, eu tentei equilibrar o meu psicológico, mesmo sem saber da importância do psicológico, como o doutor colocou aqui, porque até então, como estudante, eu não tinha dimensão que o meu psicológico podia me derrubar. Mas eu lembro que o dia da prova da OAB foi uma coisa, assim, que eu ficava... Primeiro que, assim, a minha mãe, por ser uma pessoa que não, assim, tinha a dimensão... muitas vezes de uma vivência acadêmica, de uma faculdade. Eu lembro que eu estava naquele período em que eu estudava, porque tem que ter dedicação, como o doutor falou. Eu estudava, assim, quase que o meu dia inteiro dos finais de semana que eu tinha, porque durante a semana eu estava trabalhando. E aí eu lembro que minha mãe entrou no quarto um sábado e falou assim: filha, você está estudando já faz tanto tempo, por que você escolheu direito? Não tinha uma outra faculdade que você não precisasse prestar e ter que ter essa prova? Porque eu fiquei sabendo que é só direito que precisa prestar essa prova. Aí você já fica assim, você tá com medo, com pânico, aí sua mãe entra, e isso é uma coisa que você vai ouvir não só da sua mãe, como de qualquer pessoa, da sua família, dos seus amigos, quando você chega na prova da OAB. Parece que eles sempre têm cases de não sucesso pra contar pra você nesse momento, né? E aí eu falei assim, mãe, porque na verdade, assim, eu queria fazer direito, então se o curso tem a prova, eu não tinha como ser advogada sem cursar a faculdade e passar nessa prova. Ah, entendi. Mas e se você nunca passar, o que vai acontecer? Então, é que eu não cheguei a essa fase ainda, porque eu não tô pensando em não passar, mãe. Porque meu professor me disse uma coisa que eu tô levando pra mim, como uma verdade absoluta. Prova da OAB é até passar, não é pra passar. Porque, obviamente, como o doutor falou, não tem um limite. Eu posso prestar 100 vezes, se eu quiser prestar 100 vezes, 200 vezes. Posso. E assim, o profissional não vai ficar marcado pela prova da OAB, porque não tem na carteirinha do advogado aprovado após 100 tentativas de prova de ordem. Ou a nota, né? Ou a nota da sua prova. Você tem que passar com quanto? Com o necessário que a banca te solicita, né? E como que foi pra você, doutor? Você teve facilidade? Você teve alguma angústia? Como que foi essa situação pra você?
Na verdade, eu passei na minha segunda tentativa, Aham. né? Primeira vez que eu prestei, bom, trabalhando, TCC, um pouco de procrastinação, né? Aham. Não teve o empenho necessário. Mas eu disse, não, vou fazer, né? Vamos, né? E fui. E aí eu fiz 38 Nossa, e bateu na anularam trave. uma. Eu Poxa fiquei vida. com 39 das 40 que precisaria para passar. E nisso, né, apesar de não ter me preparado, né, não senti que tinha sido um grande desperdício, me abalou. Sim. Me abalou bastante, eu não conseguia ouvir falar, né, da prova. Foi uma época que eu tinha, né, tinha feito dieta, tinha perdido 7 quilos na época, Olha, engordei tudo de volta, o puxa. dobro. Olha, isso atrapalhou bastante o seu Atrapalhou, psicológico, né? eu fiquei abalado nesse sentido e disse não, né, não ficou, né, até de estar no escritório, o pessoal disse, olha, calma, né, até Uhum. por serem todos professores, inspira, né, se não quiser fazer a próxima, não faça, a gente não havia uma pressão do escritório para que eu Aham. passasse na prova. E eu fiquei pensando naquilo, eu disse, eu vou fazer, nem que seja na força do ódio mesmo, eu vou fazer a próxima, Aham. vou, né? E aí, assim que abriu a, a inscrição, né, eu fiz e acabei repetindo os mesmos erros, né? Não consegui conciliar tão bem a questão de estudos, a faculdade, né? A gente estava ali já no último semestre, Aham. também já tinha Vem aquela semana de prova, vem exato. monografia, né? Vem, Aquela vem, avalanche, né? vem Então, a assim, colação de grau, né? Isso. não, e a vontade de acabar, né? Eu Aham. disse, eu preciso me livrar disso aqui também, e acabei também não me preparando tão bem. Mas, e aí que vem que acabou sendo a minha maior dica nas aulas. A prova ela vai ser 60% do seu psicológico. 60, Olha. 60%. 40% é o seu conhecimento. E quem fez a faculdade, né, que fez de verdade, Aham. Que né, participou que ativamente das participou aulas, né? ativamente, Estudou. você já tem mais da metade do conhecimento necessário Olha, para gente, isso é uma passar, dica de milhões, hein? né? O doutor tá compartilhando aqui uma experiência dele, que deu certo, e uma experiência de que 60% é o seu psicológico. Então, você não precisa ficar se nivelando pela prova do outro, por quem passou na primeira e o que passou na segunda. Porque eu falo muito sobre isso. Eu falo que, assim, a OAB, na minha visão, tendo passado por essa prova, ela não mede conhecimento, ela mede técnica. Então, se você Uhum. entender o que a prova espera de você, você vai conseguir passar com uma facilidade. E justamente por quê? Porque muitas vezes o que você percebe que a prova da OAB pede para você, nem tudo vai ser fidedigno ao seu dia a dia como advogado. Muitas vezes Uhum. o que a prova da OAB vai te pedir é totalmente diferente do que o que você na prática faz, né? Exatamente. Sim, exatamente. Que coisa. Então é interessante. Então o psicológico é fundamental para Fundamental, qualquer. né? A gente estava até relembrando os tempos atrás, né? Disse, no final de semana da primeira fase, no sábado, eu estava comendo pizza na rua. Disse, na segunda fase, quer saber? Vamos sair, vamos comer uma pizza? Então, no Deu certo a sábado, primeira foto, vamos repetir na Exato, segunda. exatamente. Mas é legal, foi a gente tem assim. a gente cria alguns rituais, né? Eu lembro que na minha prova, primeira e segunda fase, eu lembro que eu estudei assim ao máximo. Eu ia para aula que era presencial, eu gravava tudo que a professora falava na sala de aula, eu ouvia no pendrive do carro, ouvia no meu tablet, no banho. Todo o tempo eu tinha aplicativo de questões da UAB, então se eu estava ali numa diligência ou outra no escritório, eu ficava respondendo questões. E eu lembro que na primeira fase eu sempre pegava o sábado à noite para sair para jantar. Só que aí eu ia jantar e não jantava, eu só chorava. Eu lembro que o meu marido falava assim: amor, mas você tá muito, assim, triste com a prova. Eu falava assim, mas eu preciso chorar, porque eu guardei esse choro por muitos meses estudando para essa prova. Esse é o momento. E é o meu momento. E aí eu extravasei, eu chorava. E aí na segunda fase a mesma coisa. E eu lembro que quando eu tava indo pra prova, tanto da primeira quanto da segunda, isso marca a gente, né? Eu lembro que eu tava indo com o meu carro, assim, na rodovia, e eu olhava os carros ao lado, eu falava assim, gente, será que essas pessoas sabem que eu tô indo pra prova da UAB? Será que elas têm noção do que é a prova da UAB?
Aí eu comecei a relembrar o porquê da minha mãe, né? Eu falei assim, ué, será que eu não deveria ter escolhido um outro curso? Aí você começa a se auto-sabotar, né? E aí eu comecei a ficar desestabilizada. Aí depois eu tentei lembrar das dicas, porque vocês como professores, assim, vocês realmente, assim, tem muita importância na vida do aluno que está prestando a prova. Porque o que vocês falam marca muito o aluno. E eu sei porque quando eu estava nessa posição de aluna, eu lembro que o professor falou assim, você sangrou no campo de batalha. Você estudou bastante. Ele falou assim, para dessa pilha de que você não tá preparada para a prova. Se você, no campo de batalha, deu o seu melhor, você não vai sangrar. Então, assim, na guerra. Então, assim, eu acho que é basicamente isso, é a gente se dedicar, né? Igual o doutor falou. Eu tive dedicação, então, assim, você percebeu que o problema não era a prova, era a sua falta, talvez, de comprometimento, no sentido de mergulhar apenas na prova e pensar, eu estou em prova, então, vão me convidar para sair, eu não vou me convidar. Eu vou ter que ceder alguma coisa, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu tenho que ter um tempo a mais para estudar para o OAB, não é isso? Exatamente, Sim, né? com certeza. É a dedicação exclusiva, né? Eu diria que é a alta performance, né? Para aquilo. Sim. Né? Como diz o Jorge J, né? É foco naquilo, Isso. naquele momento. O restante, calma, que eu já Exatamente. vou... Né? A maturidade de falar, não, espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou ver. É porque a gente não vai obter um resultado diferente fazendo mais do mesmo, né? Então, se eu quero um resultado diferente, se eu fiquei por pouco... e muitas vezes, isso eu aprendi no escritório que eu estagiei, de você não ter raiva da prova. Então, assim, por mais que você tenha que ter um respeito e às vezes bate aquele ódio da prova, você não pode ter raiva da prova. Um dia eu tava falando, eu falei assim, mas e se eu criava vários porquês, como qualquer outro estudante aí em vias de prestar a prova da OAB. Eu falava assim, mas e se eu não passar por muito pouco? Tá, a culpa foi sua, porque você tinha que ter estudado, na minha época eram 100 questões, né? Porque eu sou do padrão antigo da prova, que eram 100 questões e que você não podia aproveitar a segunda fase. Então, errou, você volta para a primeira. E aí, eu lembro que o dono do escritório falava assim, então, Lúcia, mas aí a culpa foi sua, porque são 100 questões. Se você acertar 90, não vai te fazer falta. Então, assim, não fica tentando pensar em acertar 50. Não estuda para acertar 50. Estuda para acertar 90, porque você vai acertar 80. Perfeito. Agora, se você já tá pensando que você precisa de 50 e que você vai estudar pensando que pode ser que você não consiga a 50, você não vai conseguir fazer 50. Porque você já se condicionou a isso. Eles estão pedindo 100 questões de você. Então, você não vai conseguir ser 100%, porque ninguém é 100% em nada. Mas estuda para as 90 que você vai conseguir, né? Fala lá, eu falo às vezes lá no cursinho para os alunos, que você chegar e jogar para a prova vai te jogar de volta. A prova é o universo, né? A carga que você depositar nela, ela vai te depositar de volta, né? Então você tem que encarar ela como mais uma prova, né? A gente está falando aí de 5 anos se preparando, né? Claro, a gente no cursinho, né? A pessoa, quando ela busca um cursinho, a gente não vai ensinar toda a matéria, até porque não tem como. Não é impossível, né? Sim. O pessoal chega, nossa, mas com você é muito mais fácil. Não é que comigo é muito mais fácil. Você já tem essa bagagem, eu tô só te ajudando a relembrar. Exatamente, buscando no seu subconsciente para a mente tá tudo consciente. arquivado ali, né? E isso lá. é importante, o que os doutores falaram, assim, não pense você como estudante de direito, se você não se dedicou, não é que é impossível você passar na prova de OAB mesmo não tendo se dedicado, mas você vai ter que ter, obviamente, muito mais tempo à disposição, porque o cursinho, primeiro é que ele vai ser um norteador, ele vai te dar uma direção ali do que você deve ou não deve estudar, porque às vezes você tá estudando de forma errada, então o tempo de estudo produtivo é diferente de tempo de estudo. O tempo de estudo é ficar 10 horas do meu dia com o livro aberto, lendo aleatoriamente coisas que pode ser que a prova não esteja esperando de você, né? Então, você ter realmente essa dedicação no curso durante esses 5 anos, então realmente não é uma prova de OAB, são os seus 5 anos de trajetória na faculdade, né? Então, se você já entrou no curso pensando que você precisa se dedicar para no final você ter realmente, ser bem sucedido na primeira, na segunda, na quarta ou na quinta tentativa, ou em quantas necessárias forem, o seu curso todo tem que ter tido uma qualidade, ou seja, no sentido de você ter sido um aluno de qualidade, né? Exatamente. Quem faz a faculdade é o aluno. O aluno. É a dedicação mesmo, o estagiário, né? Quem faz o estágio ser bom, proveitoso, é o próprio estagiário. E assim, né, para a faculdade, é o aluno. O aluno faz a sua faculdade, né? Legal.
Agora que a gente já falou um pouquinho sobre como a gente iniciou, sobre a prova da OAB, a importância do estágio, vamos falar agora então do advogado aprovado na OAB. Então, como iniciar? Quais são aí as dificuldades? Quais são aí as dicas que vocês trazem, né, como advogados para esses profissionais, então, que acabaram de passar na prova? Vamos falar um pouquinho aí sobre ter ou não ter um escritório, né? Então, contem pra gente aí qual é a experiência que vocês têm para passar para nós. Doutora, quando a gente sai da faculdade, presta a prova da OAB, pega a carteira da OAB na mão e fala, agora, o que eu vou fazer? Agora eu sou advogado. Tudo bem, agora eu preciso trabalhar, né? E aí, a advocacia, assim como todas as outras profissões, né? Nós temos que vender. Claro. Né? Tem que vender. Só que na advocacia em si, né? A própria OAB, nós temos algumas restrições de propaganda. Muitas, né? inclusive, né? Exato. E aí, né, eu vou falar da minha experiência em si, né? O primeiro passo ali, eu vejo, né, desse mundo virtual, até trazendo bagagem da minha vida musical, né? Dessa parte de lecionando, viola caipira e tudo mais. A internet, ela é uma porta-balcão. Sim. Eu vejo que, assim, o advogado, ele, lógico, assim, tem pessoas que não gostam, né, de aparecer, gravar vídeos, né? Mas você tem que existir. Claro. Sendo numa ferramenta das redes sociais, apenas uma ou em todas um pouquinho, mas você tem que se dedicar para uma e existir na internet. Hoje, então, o profissional de advocacia, na sua visão, se ele não é visto na internet, na rede social como um todo, ele não vai ser lembrado, né? Com certeza, né? Ou ele vai ser pouco lembrado, né? Perfeito, né? Quem não é visto não é lembrado. Sim. Você tem que existir ali. Tem que ter um perfil ali, mesmo que você poste, né? Se possível, com frequência. E conteúdo que você gostaria de ver. Fala, mas eu quero aprender alguma coisa. Hoje as pessoas, né, buscam, né, no celular. A gente falando até da parte do escritório físico, né? Sim. O escritório hoje, ele tá na mão da pessoa. Sim. A pessoa lá abre o celular, ela desliza, libera o celular e faz uma pesquisa numa rede social. Legal. Um vídeo, né? Então, isso é fundamental. Na minha trajetória, né, o primeiro passo que eu fiz ali foi me apresentar. Falar, tudo bem, eu sou o Luiz Violeiro, conhecido como professor de viola caipira, como músico, mas eu também sou advogado. Legal. E isso foi pros meus amigos. Você trouxe, na verdade, até o seu know-how, porque, assim, a gente sabe que muitas vezes, assim, pessoas próximas a nós têm um problema que ele precisa de um profissional. Então, eu acredito que o advogado iniciante, ele explorar esse entorno de pessoas ali do próprio ciclo muitas vezes, assim, uma porta de entrada muito interessante para quem não vem de uma família de advogados, né? Então, você aproveitar muitas vezes até os problemas dos seus alunos, problemas jurídicos, problemas dos familiares, Família, né? principalmente. Nosso primeiro né? advogado, nosso primeiro caso como advogado, 90% das situações é um caso de um parente, Não, né? Perfeito. A minha primeira petição, meu primeiro protocolo como advogado foi numa desapropriação e também um inventário do meu bisavô. Olha. Um processo que dura aí 32 anos. E é sempre uma matéria difícil para testar ainda mais a nossa insegurança, E não né? só a matéria, não é assim uma coisa extremamente simples como um divórcio consensual, né? Nós temos ainda o sistema, né? Exatamente. Temos assim, a matéria, o estudo da matéria, mas nós temos ainda a tecnologia, porque o processo ali nessa fase desse inventário, nessa desapropriação, já é virtual. Mas fala, e agora? Como é que eu vou fazer para colocar essa petição nesse sistema? Não, e o sistema que não é do estado de São Paulo. Exatamente. Né? Qual sistema? de Tá outro no Paraná. estado, né? Nós temos essa Olha, dificuldade também na foi advocacia. um super desafio, né? Nossa, para descobrir que era. Aí entra novamente o networking, né? Que eu vinha comentando com a Aline. E nessa jornada da viola, eu conheci uma violeira de Londrina, advogada do Paraná. E atuante. E aí eu sabia que tinha esse processo, descobri o número desse processo e não sabia qual sistema que ele se encontrava, não achava esse processo. E ainda não tinha, né, até o token para logar no sistema, né? E aí eu conversei com essa violeira, aluna também, inclusive, falei, olha, doutora, preciso de ajuda, né? Olha, violeira, eu preciso de ajuda, você não consegue baixar esse processo na íntegra para mim, que eu preciso fazer a leitura, expliquei para ela a situação, e ela gentilmente baixou esse processo, me explicou o sistema, falou, doutor, esse é o sistema, é o Projude, né, utilizado no Paraná, na Estadual do Paraná, fica à vontade, tá aqui o processo que você me pediu, os dois, inclusive, tem mais de 1000 páginas, fica à vontade. Você vai ter muita coisa aí para você ler, né? O doutor vai ver a faculdade viva do processo agora, né? Olha Ver como que é que funciona. Mas olha que legal, doutor, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante hoje. Primeiro, né, para você que acabou de se formar, de ser aprovado na UAB, não precisa ter medo de você pedir para um colega, para um advogado com mais tempo de carreira, ou que está numa área que ele atua já há algum tempo, que você não tem tanta atuação, pedir um suporte, né? Perfeito. Eu acho que isso é importante, porque eu acho que isso é muito troca de experiência, né? E eu acredito que isso agrega muito, não só para a pessoa que está te ajudando, te dando esse suporte, porque lá na frente ela pode precisar do seu conhecimento em uma outra área e você poder ajudar, né? Então eu falo que
hoje em dia as parcerias estão muito presentes na advocacia, né? Isso é uma Sim. coisa que até então a gente não via muito. O profissional de direito até, assim, poucos anos atrás era muito engessado com relação a essa questão da parceria. Mas hoje a gente vê muitas pessoas se aproximando, não mais em sociedades, né? Mas sim firmando parcerias. Então, muitas vezes, eu tenho uma atuação ou uma necessidade específica numa região do estado ou numa localidade, ou até mesmo uma área. Eu atuo mais em previdenciário e um advogado que atua em civil. Mas muitas vezes eu tenho também clientes que vêm dessa área para mim. E aí, o que eu faço? Eu mando o cliente embora? Não, faz uma parceria, né? Exatamente. Faz uma parceria com um colega, porque eu sempre falo que 50% de zero é zero. Exato. E 50% de alguma coisa é sempre alguma coisa. Então, assim, mas eu não tenho interesse em fazer parceria porque eu vou ter que dividir. Não, você não tinha, porque você não atua nessa área. Eu estava numa reunião hoje, eu estava falando exatamente isso com um advogado parceiro do escritório. Ele falou assim, doutora, ele é professor também, na área penal, e ele falou assim, doutora, eu achei maravilhosa essa sua ideia de que 50% de zero é zero. E que dividir o que eu tenho de corpóreo é muito melhor do que não ter essa área. Então, assim, às vezes você está pensando em expandir, e muitas vezes você tem cliente, você gosta de uma área, tem mais similaridade, ou você já fez uma especialização e você quer nichar os seus clientes, né? Mas acho que no início de carreira é importante você abrir portas e fazer parcerias, né? Para aprender também, né? Exatamente, né? Não, e para quem tá começando, né? Formado ali, carteira da OAB na mão, mas às vezes não tem, né, um colega advogado, né, com mais experiência. É o que eu falo, eu sou, né, membro da comissão da OAB cultural de Jundiaí. Olha, que legal. E é outra dica que eu sempre levo, né? Participem dos eventos da OAB. Sim. Né? Olha, uma dica pessoal muito que importante. tá saindo, né, que está finalizando o curso. Porque é ali que você vai conseguir ter essa troca, né, de experiências, de conselhos, que vai conhecer outros advogados de outras áreas, né? Então, participar de comissões, de eventos promovidos pela OAB, que é sempre bom lembrar que a OAB não é só boleto. Sim, né? exatamente. Sai da faculdade achando isso. Não, a OAB é o boletinho que eu tenho que pagar para conseguir exercer minha profissão. Não, não é. Tem um universo, né, de cursos, de eventos, de palestras, mas mais do que isso, material humano. Né? Você conseguir conversar com outros advogados de outras áreas, com experiências, né? Sim. Muito além daquilo que a gente está esperando, né? Através da OAB, né, eu tive a oportunidade de conversar com dos advogados mais antigos de Jundiaí, Dr. Tarcísio Germano de Lemos. Uma pessoa sensacional. Ele é poder maravilhoso. sentar com ele e conversar. E quem que me promoveu isso? Eu conheço a doutora Rafaela Lemos, que é neta dele, uma pessoa maravilhosa. Presidente da comissão. Que legal, uma pessoa incrível. Realmente, assim, uma família que realmente fez valer o direito e você percebe que eles têm muita paixão pelo que eles fazem, né? Não, com certeza. E olha que interessante, doutor, você trouxe aqui uma ideia que muitos profissionais que estão iniciando não têm, né? Eles começam ali sozinhos e querem seguir sozinhos e não pensam que a OAB, na verdade, como você mesmo colocou, não é só o boleto, ela traz toda uma estrutura para nós como advogados, né? Sim. Tem não só os vários benefícios, descontos, todos os eventos que são promovidos pela OAB. Tem também aí até farmácia dentro da OAB com desconto, livro para advogado com desconto dentro da própria OAB, né? Palestras, muitas vezes gratuitas. E muitas vezes com figuras que se você fosse pagar uma palestra daquela pessoa, você ia pagar um valor bem alto, né? Porque são pessoas, a OAB sempre tenta trazer pessoas assim que têm aí uma bagagem legal para você poder compartilhar a experiência, né? Perfeito. E olha a importância que tem também de você poder assim olhar assim de forma expansiva e ver as possibilidades que você tem, como por exemplo essa questão de estar inserido em alguma das comissões ou mesmo ser mais ativos nos cursos da OAB, né? Sim, interessante, né? Muito legal. Para mim fez uma grande diferença, assim, enxergar a OAB além do boleto. E para vocês hoje, assim, vocês que o doutor pegou ainda esse estágio numa era papel, né? Mas agora a gente sabe que tudo está eletrônico, né? O que vocês entendem, assim? Primeiro sobre o processo eletrônico, qual é a visão que vocês têm? Foi melhor, não foi? Foi bom, mas tem pontos ruins? Qual que é a sua visão, doutor, a respeito disso? Olha, doutor, eu peguei uma transição, né? Tanto da faculdade
né, cursando a faculdade, nós migramos ali para 100% digital, as aulas virtuais, no estágio também. Aham. Primeira semana de estágio no escritório ali, já fomos para o virtual, né, 100% virtual. Eu vejo assim que a parte da tecnologia, ela veio, né, sim, para facilitar, no meu ponto de vista, claro, né, a gente tem ali situações que precisamos melhorar, né, principalmente a parte do TI, sistema Sim. lento, e não só isso, né, nós como advogados, nós temos ali diversos sistemas. Pegamos aí um exemplo no próprio estado de São Paulo. Nós temos aí o ESAGE, da estadual, nós Sim. temos a federal, que nós pegamos o sistema PJE Office, e temos ali ainda a trabalhista, que é um PJE Chodo, né? Isso, show. Olha só, temos 3 sistemas só no estado de São Paulo. A gente tem que ser quase formado em TI para advogar hoje em dia, né? Perfeitamente. E aí nós temos diversos sistemas do próprio computador, né? Nós temos o iOS, nós temos o Windows, né? E aí temos essas dificuldades. Como que nós vamos peticionar, né? E tudo mais. Mas eu vejo que pro advogado, o sistema, né? Ele veio para facilitar porque você consegue acessar a petição na íntegra a qualquer momento. Desde que o sistema Não esteja tem mais funcionando. essa ideia de que o processo está com o juiz, na mesa do juiz e você não consegue acessar, Exato, né? tá com o famoso concluído, né? Essa era do processo eletrônico, talvez para quem aí não viveu a era do processo físico, não sabe que muitas vezes a gente ia consultar um processo e ele não estava disponível. A gente tem que esperar o juiz devolver para a gente poder folhear, porque como ele era físico, obrigatoriamente ele tem que estar ali à disposição para a gente poder consultar, Exato, né? E não só na parte do sistema, a parte de atendimento ao cliente. Hoje, se você pensar que você tem trânsito, você tem que sair de casa com o seu carro, ou Uber, ou outro transporte, né? Sim, Tem o custo, né? O custo, exatamente. Falou, não, se eu fizer uma chamada de vídeo não é mais prático? É instantâneo. É apenas Sim. pegar o meu telefone, o meu smartphone, o meu computador, é naquele momento, em qualquer lugar do mundo. Não, eu queria te perguntar qual que é o andamento do processo, né? Imediatamente você O link consegue. é esse aqui, ó. Eu te mando um print, ó, tá aqui o link, é só você Legal. clicar, você vai acessar. Inclusive, nós atendemos, né, uma cliente que está fora do Brasil. Olha, que legal. Isso não seria possível, obviamente, encaixar muitas vezes esse cliente na sua agenda de hoje. Você teria que, obviamente, ou essa pessoa fazer uma viagem para cá, ou vice-versa. Né? Aí nós preferimos, né? Dependendo do país, né? A gente mesmo, a gente faz questão de ir pessoalmente, Não, né? com certeza. Né? Falei pra ela, tá próximo ali a Orlando, né? Fala assim, eu faço questão. A minha agenda, inclusive, tá vaga hoje e por essas últimas semanas. A gente Uns pode 25 marcar. dias, eu acho que a gente consegue, né? Então, para você, essa questão foi muito boa. Então, você vê como algo positivo esse momento do processo eletrônico que veio para ficar, né? Extremamente. Eu vejo tanto positivo pro advogado quanto pro servidor. Eu vejo que o servidor, sim, né, nós temos, né, uma certa dificuldade, né, do andamento do processo, mas eu vejo que facilitou também. Eu vejo nesse ponto de vista, né, como estagiaram do órgão que já público, teve né? contato também com o processo físico, né? O processo físico ali, o fato de você ter que colocar ali o decurso de prazo, né? Falar, ir lá no escaninho, né? Que era onde organizava a prateleira para colocar 5 dias de prazo, 10, 15 dias de prazo ali, naquele lugar, e esperar vencer o prazo para ir consultar. Hoje o sistema ele faz automático. Sim. Decurso de prazo. Perfeito. E para você, doutor, essa questão da audiência virtual, porque isso não veio do processo eletrônico, o processo já era eletrônico quando apareceu a audiência virtual, decorrente da pandemia da Covid-19, né, que foi uma questão de saúde mundial, né? Então, para você, a parte da audiência virtual é interessante, não é? O que você acha sobre essa questão? Eu acho, assim, eu tenho uma opinião, né? Eu acho que a audiência virtual, por um lado, ela veio para ficar, que em alguns casos ela é aceitável, mas eu vejo também que em alguns casos a gente precisa, né, daquela audiência presença presencial, né? Ainda mais em alguns casos que eles são um pouco mais delicados. A gente sabe da nossa vivência, né? Quando algum caso ele precisa, né? Ele demanda um pouco mais de uma atenção, né? De uma diligência. Então, às vezes... Até de uma visão mais humanizada do julgador, né? Exatamente. Dependendo da situação que está sendo debatida ali. Muitas vezes eu falo que a audiência virtual, por mais que ela seja interessante, porque, por exemplo, no escritório a gente tem uma demanda grande de audiências, então se fossem no modelo antigo de uma audiência física, a gente sabe que a gente precisaria de muito mais profissionais para cumprir uma agenda de audiências que às vezes tem 10 audiências numa pauta de um dia só, em locais diferentes, né?
Mas a gente percebe também que em algumas situações a deficiência muitas vezes do seu cliente, às vezes que não tem assim que a gente fala que não tem o manejo da parte funcional, muitas vezes de você entrar numa audiência online, né? A falta de internet, às vezes a pessoa não tem, o pacote de dados já acabou, e aí você sabe que ele vai ter essa deficiência. E muitas vezes isso que o doutor falou, essa falta de aproximação com o juiz, né? Que eu falo, a gente sabe que, como operador do direito, que o direito fala muito sobre a busca da verdade real, que o juiz faz isso em audiência, né? E quando a audiência era física, muitas vezes você conseguia, porque o juiz ele não tem a máquina da verdade, então ele conseguia, muitas vezes, às vezes com um comportamento ou outro, absorver aquela verdade ou não verdade, e hoje a gente sabe que com o processo virtual ficou muito mais complicado, né? Então eu acredito que assim, o processo virtual, por mais que eu goste, mas preferia o processo físico, eu falo que na parte de audiência virtual, eu entendo que a gente foi bom no sentido de você poder dinamizar e fazer várias audiências no mesmo dia, mas foi ruim no sentido de perder um pouco de qualidade da audiência, né? Perfeito. Inclusive, nessa questão que você pontuou, a gente teve até um caso recente aí, né? Dessa, às vezes, a impossibilidade do cliente acessar, né? De ter alguma dificuldade. Do próprio smartphone, né? De acessar Sim, às vezes não tem a tecnologia no celular dele, que o sistema precisa, né? Exatamente. Nós fomos, era uma audiência trabalhista, né? Exatamente. Uma homologação de acordo, né? Um colega advogado, né? Que olha o networking, né? Olha a importância do networking. O professor, ele de última hora falou, olha, não consigo participar, podem, né? Participar dessa audiência? Claro, né? Perfeitamente. E aí, conta lá, doutor. E aí ele ficou de passar para a gente o subestabelecimento, tudo, mas então vamos fazer audiência, né? Vocês podem? Se não, fazemos com certeza. E era uma audiência trabalhista de homologação de acordo. Ingressamos, né? Aí, não, o juiz só quis ajustar as verbas, ajustar algumas verbas indenizatórias, finalizado, ele já ia homologar, né? Mas só estávamos nós, né? A reclamada, né? Que nós estávamos representando não tinha conseguido ingressar na audiência por dificuldade, técnica. Com dificuldade técnica. E aí a gente pediu o prazo para juntar o subestabelecimento. E aí foi que o juiz comunicou que, infelizmente, então ele não poderia homologar o acordo naquele momento. Então porque isso acabou burocratizando, né? Não tinha a procuração nos autos e não estávamos acompanhados do representante da reclamada. Isso. E aí foi, né? Tentamos novamente o contato com ele, que nós já tínhamos passado o link, ele isso em audiência, né? E aí que eu pedi licença ao juiz e perguntei se nós ligássemos para o representante da reclamada por vídeo no WhatsApp, se ele poderia homologar o acordo. E aí ele permitiu. A gente fez uma chamada de vídeo por chamada de vídeo. Isso já aconteceu comigo em audiência, mas eu falo que isso é muito importante, né? Você, assim, até mesmo você conseguir ter ideias ali quando acontece um problema técnico para resolver o problema, né? Sim. Seguindo aí com o sem juridiquês, para quem não entendeu alguma parte dessa conversa, o subestabelecimento nada mais é que o documento que dá poderes para que o outro advogado atue naquele processo. Então, o processo, o cliente estava sendo representado por mim, e eu estou passando para o doutor, para um dos doutores atuar nesse processo. Então, é por meio desse documento chamado subestabelecimento que a gente faz isso, né? Perfeito. E a audiência, que a gente chama de homologação de acordo, na verdade é o quê? Nada mais é do que o juiz concordar com aquela transação que nós fizemos. Então, eu concordo em pagar 10 mil, o doutor concorda em receber 10 mil pelo cliente dele, e isso é uma homologação. Seria justamente o juiz validar esse nosso acordo, porque num processo, sem que isso seja validado, obviamente não tem acordo, né? O juiz precisa realmente homologar, então seria esse o ato de homologação aí. Mas é realmente importante essa questão. E para vocês, doutores, essa questão relativa ao escritório físico, agora a gente falou bastante desse momento eletrônico dos processos, audiências virtuais, e ter um escritório físico para vocês é fundamental, é importante, mas não tão fundamental? Qual que é a experiência que vocês têm com relação a isso? Doutora, eu vejo assim, né? Nessa jornada da advocacia, é importante? Vejo sim, tem sua importância, mas fundamental quando o advogado está iniciando. Hoje, o escritório, como eu mencionei,
É o celular. Sim. A pessoa tem dúvida, ela pesquisa na onde? Ó, no Instagram. E outra, é aquilo que a gente falou, né? Se você é ativo em uma dessas redes sociais, em um determinado momento, a pessoa que viu aquela sua publicação, viu aquele Ela stories, vai te contatar. ela vai lembrar de você. Uhum. Olha só, qual que é o prazo que eu posso propor uma reclamação trabalhista, né? Que eu posso processar a empresa, entre aspas, né? Sim. Quando? Olha, eu vi o Dr. Luiz, o Dr. Giovanni Falando sobre isso, né? Vou perguntar pra ele, vou mandar um direct. E aí vai lá, manda uma mensagem, Legal. aí você conversa com a pessoa, às vezes pelo WhatsApp, que é mais prático, né? Faz uma Sim. chamada de vídeo, já passa por um atendimento, e aí, né, nós tiramos Até aí porque essa os parte. documentos hoje podem ser assinados de forma eletrônica, né? As Sim. procurações, a Também. gente tem várias ferramentas até gratuitas para você poder Exato. usar um assinador eletrônico que tem a mesma validade que uma assinatura física, né? Né? Sim, Nós- sim. Nós mesmos utilizamos em alguns casos que a gente atua junto, Aham. a assinatura de forma Eu eletrônica. eu tive a experiência e eu falo que isso talvez seja, assim, porque assim, a gente sabe que a advocacia, algumas pessoas comentam que ela tá, assim, super, assim, tem um volume muito grande de profissionais, mas tem os profissionais que se diferenciam e quando você resolve montar o seu, assim, atuar como advogado, não necessariamente montando o escritório físico, eu acredito que hoje para os advogados que estão iniciando nessa era virtual, ficou muito menos custoso e mais fácil, né? Sim. Porque você ter uma estrutura física vai te demandar ou uma sede própria, ou pagar um aluguel, água, luz, telefone, internet, uma secretária, porque quando você sai, quem que vai, obviamente? Então, assim, hoje sua secretária é o seu WhatsApp, né? Então, você tem ali à disposição. E o fato, muitas vezes, de na nossa profissão, o cliente querer falar conosco, essa identidade entre o cliente e o advogado, faz com que, muitas vezes, o advogado que está iniciando agora, que não tem, muitas vezes, um recurso ali para investir numa sede própria, ou mesmo para alugar um espaço, consiga tranquilamente advogar e trazer total segurança para o cliente, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente, né? O escritório, ele tá na palma da mão do advogado e do Aham. cliente, né? Aquele contato direto com o WhatsApp, do próprio advogado responder a mensagem, né? Legal. Fala, a pessoa se às vezes o advogado, eu não tenho uma secretária. Não, o feito é melhor que o perfeito. Sim, A Aline mesmo mencionou isso, o claro. feito é melhor que o perfeito, sempre. Exatamente. Então faça, se tem medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Não tem problema. Você vai, e justamente o que o Dr. Giovanni falou, né? Entra no networking das relações aí com a OAB, com outros advogados. Tem dúvida? Pergunte. Sim, Pergunte. exatamente. É. Se comunica, né? Exato. E eu falo que essa questão do ir com medo é uma coisa que eu tenho muito pra mim, assim, que eu falo sempre que se você não tiver, assim, se a decisão que você tomou não for capaz de o resultado dessa decisão mudar a sua vida, ela não vai te trazer medo. Uhum. Mas quando aquela decisão que você tomou e falou, eu vou abrir meu escritório, eu vou abrir no sentido online ou no sentido físico, e eu quero começar a advogar, a gente sabe que se tá dando medo em você, é porque vai dar certo. Tem a possibilidade de mudar a sua vida. Então, eu sempre pensei muito nisso. Eu tenho escritório físico desde que eu iniciei, porque eu iniciei numa época que não tinha a opção de ter um escritório online. Então, quando eu iniciei há 13 anos atrás na advocacia como formada, por mais que eu tenho esses 18 anos na área jurídica, eu tenho 13 anos de formação. Então, quando eu iniciei aí na advocacia, eu só tinha a opção de um escritório físico, que me gerava todo um custo. Então, quando eu iniciei, eu me lembro muito que, assim, foi a duras penas, porque eu tinha que pagar o aluguel, que na época era um aluguel extremamente em conta, era uma salinha piso superior, então tinha uma certa dificuldade para alguns clientes por culpa das escadas, mas era mais em conta. Um pouco mais afastado, que a gente sabe que aí o aluguel vai caindo, então na época eu pagava aí cerca de R$400 no aluguel por mês. E aí eu tinha custo com água, luz, internet, e na época eu não tinha condições de ter uma secretária, de pagar alguém. Eu tinha um grande amigo que infelizmente não está mais com a gente, mas que eu conheci nesse outro escritório, que no outro escritório ele era meu motorista, que o escritório tinha um motorista, e a gente ficou muito amigo. E aí ele sempre falava pra mim assim, quando você se formar, você vai esquecer de mim. Eu falava, não, eu vou me formar e se um dia a gente tiver a oportunidade, você vai trabalhar comigo. E aí isso acabou se concretizando, porque aí ele saiu do escritório, ele foi desligado, tempos depois ele começou a trabalhar comigo, na verdade, sem querer. Eu falo que é quase aquele exemplo de faculdade na aula de Direito do Trabalho, que a professora fala que aquela pessoa foi chegando e virou funcionário. Basicamente isso. Até então eu não consegui entender isso na prática, mas eu vivi isso. E aí, na verdade, ele trabalhava como vigilante, então é jornada 12 por 36. Então trabalha 12 horas, folga 36. E nas folgas que ele tinha, ele ficava no escritório como, entre aspas, um recepcionista. Então ele recepcionava os clientes, porque eu não estava lá, porque eu tinha ainda a minha responsabilidade com o outro escritório, então eu tinha que atender lá das 18
até as 22. Então, eu fazia a minha carga normal nesse outro escritório e depois atendia de segunda a sexta esse horário, e sábados e domingos eu tinha facilidade de atender das 8 às 18, tinha um pouco mais de facilidade. E aí, nessa época, eu lembro que, assim, eu montei o escritório com muito pouco recurso. Então, eu tinha uma mesinha de atendimento e 2 cadeiras. Então, se chegassem os 2 doutores lá, um ficava de pé, porque era uma cadeira para mim e para um cliente. Se ele chegasse com um acompanhante, infelizmente, o acompanhante precisava ficar de pé, porque eu não tinha condições de investir nessa outra cadeira. Então, foi tudo muito difícil. O computador era o que eu já usava. E assim, a minha mesa, ela era tão sensível que se o cliente tivesse, na hora dele assinar a procuração, eu colocasse os braços na mesa, ela ia quebrar. Então, eu tomava muito cuidado para não estragar a única mesa de atendimento que eu tinha. Então, naquele momento ali, era um momento meio tenso para mim e o cliente nem imaginava muitas vezes o que estava acontecendo. E eu lembro que naquela época, as impressoras eram com um cartucho de tinta, né? Que a gente também tinha aquele custo para carregar. E dentro das minhas despesas mensais, eu só tinha financeiro, caixa, para carregar uma única vez aquela tinta por mês. Que na época devia custar uns R$15. E aí eu lembro que o meu escritório, o dono do prédio, ele tinha uma papelaria embaixo. Só que como a maioria das vezes eu atendia das 18 às 22, ele estava fechado. Isso, na verdade, eu falo que, assim, são os degraus que fazem a gente subir, a gente muitas vezes chegar onde a gente não imaginava. E o fato dele estar fechado, algumas pessoas poderiam falar, puxa, mas que ruim, né? Não, na verdade, era uma forma que eu tinha de me desculpar indiretamente com o cliente sem que ele soubesse que era falta de recurso. E não que era falta, obviamente, de tinta. Então, eu sabia que a tinta da impressora tinha acabado. Mesmo no atendimento, eu colocava ali o RG dele, aí a folha saía em branco. Eu falava, puxa vida, olha, a tinta da impressora acabou. O senhor se incomoda de deixar seus documentos comigo? E aí amanhã o senhor passa aqui para buscar? E aí, obviamente, com aquela situação, ele entendia que acabou a tinta, não tem o que fazer, né? E aí eu fazia aquelas cópias no dia seguinte, na papelaria desse senhor, e ele marcava para eu pagar dentro de 30 dias. Então, eu tinha um carnezinho lá, né? Então, eu deixava marcado. E é uma coisa que hoje a gente não precisa ter. Porque hoje a gente não vai ter cópia, não vai ter toda essa estrutura, né? Perfeito. Então, eu falo que, muitas vezes, essa dificuldade que a gente tinha lá no passado, hoje a gente não tem. Hoje o nosso escritório é o nosso celular, não é verdade? E a visão positiva sempre, né? É o ditado do copo meio cheio ou meio vazio. Isso, eu acho isso super importante. Sempre cheio, sempre positivo. Ah, mas eu não tenho espaço físico, mas você tem um celular. Sim, exatamente. Não precisa ser um de última geração que funcione. Sim. Atenda na sala da UAB, faça coworking. Às vezes é uma reunião, assim, que você precisa mostrar alguma estrutura, aluga um coworking naquela hora, naquela 1 hora, na verdade? Exatamente. Mas que legal, gente, olha. Vamos lá então, doutor. Agora a gente tem um quadro aqui que a gente vai trazer para vocês 3 dicas super importantes e fundamentais para você que está com medo, não sabe por onde começar, o que eu devo fazer. Então, o doutor Giovanni vai trazer para a gente aí quais são as 3 dicas de milhões aí do doutor sobre os temas que a gente debateu aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Acho que a primeira delas, e que eu já mencionei aqui durante esse programa, é participem da OAB. Né? Estejam presentes, conversem com os colegas, né? Absorvam esse conhecimento, né? Não só dos colegas, mas das palestras, dos cursos, né? Então, estar dentro da OAB, para mim, é fundamental nesse sentido. Né? E a segunda dica, até em consequência, fazer parcerias exatamente com esses advogados, né? Mais experientes em outras áreas, né, que tem essa proficiência, às vezes numa área que você não está tão familiarizado. E acho que a terceira dica é se apresente como advogado. Ai, que legal, não só na questão, claro, a questão da... O cliente, a sociedade espera isso do advogado, exatamente. Né? Interessante, doutor. Não só na rede social, mas é aquilo. O prazer, Giovanni. Advogado. Isso. Né? A pessoa saber, ela vincular a sua imagem, o seu nome, a sua profissão, ainda mais dentro da nossa profissão, dentro do direito, ela é fundamental. Olha que interessante, gente. Então, essa dica é extremamente fundamental, se comportar, assim, e se apresentar como advogado. Porque nem todo mundo ao seu redor sabe que você é advogado. E, às vezes, aquela pessoa é um potencial cliente. Exato. Que você perdeu porque você não se apresentou, na verdade. Exato. A pessoa tem que lembrar que você é advogado. Exatamente. Né? Então, ter essa existência dentro da profissão, né? A pessoa saber que você é... Que legal. É fundamental. Obrigado pelas dicas, doutor. Muito, muito boas aí, excelentes. E você, doutor Luiz, o que você traz de 3 dicas importantíssimas aí para quem
quem tá assistindo a gente que vão fazer aí, vão ser uma virada de chave para essas pessoas. Olha lá, complementando o Dr. Giovanni, né? Eu vejo assim, na trajetória que eu fiz, entre pela porta da frente e saia pela porta da frente. Olha, Aí nós temos um networking, tenha importante. compromisso, responsabilidade, né? Isso é fundamental em todas as áreas da vida. Todas, né? Tem compromisso. Eu vejo uma segunda dica muito importante também. Gente compra de gente. Isso é relacionamento. A questão de humanizar, né? Exatamente. Legal. Por mais que tenha um CNPJ envolvido, Sim. mas existe um CPF Sim. comprando, né? E é importante que existe também um CPF vendendo. Claro. Então o advogado ele vende para outra pessoa, né? Por mais que tenha assim a postura de advogado, né, o compromisso, a responsabilidade, obviamente, mas você sabe que existe um ser humano do outro lado, uma pessoa comprando claro. o CPF, né? E a última dica, né, que eu vejo é assim: atenda como você gostaria de ser atendido. Fala, mas Olha. como que eu gostaria de ser atendido? Imagina, se você tem uma jornada, trabalha até no domingo e surge um domingo de folga e você precisa mandar uma mensagem para o advogado. E você, no meu caso, o meu telefone, o meu WhatsApp. A pessoa, se ela me ligar no domingo, é o meu telefone que vai tocar e eu atendo. Claro, olha que Por legal. que não atender? Isso é muito legal, doutor, porque assim, a gente percebe muitas vezes, e eu acho que isso é o diferencial do advogado, assim, que não tá há tanto tempo na profissão, porque a gente percebe que criou-se um distanciamento daquele advogado do passado, que não aceitava responder o WhatsApp do cliente, ou mesmo uma mensagem, ou uma ligação, não me perturbe após as 17 horas de qualquer dia da semana, e sábado e domingo não me ligue nunca, né? Perfeito. Olha, doutor, que Meu interessante. telefone é 24 horas, no domingo. Claro, né? Que às vezes a gente não consegue responder naquele momento. Sim, até porque tem a sua vida pessoal também, né? Às vezes até no almoço de família, já aconteceu de atender cliente numa chamada de vídeo, né? Eu falo, vou terminar o almoço com a minha família e já na sequência eu lhe retorno, né? Olha que É interessante. importante. Isso é uma boa dica, doutor, porque às vezes você perde a oportunidade de bem atender e de ganhar um cliente que vai ser para sua vida. Porque, na verdade, eu falo que assim, a gente cria relacionamento com o cliente. Eu tenho clientes do escritório que são clientes do meu escritório desde quando eu me formei. E eles, pra sempre, assim, se ele teve um problema, ele trouxe pra mim o marido, a vizinha, o amigo, o filho, o cunhado. Olha que bacana. Então, assim, eu falo que a gente cria relacionamento. E esse Perfeito. relacionamento, ele vem do bom atendimento. E a nossa profissão, na verdade, ela já foi, hoje ela tá melhorando, mas ela foi bem deficiente com relação a isso. Criou-se muitas barreiras de que você não pode incomodar o seu advogado no final de semana, E né? a oportunidade surge quando o advogado está preparado para receber essa oportunidade. Por que não pode ser no domingo? Existe uma regra para isso? Exatamente. Eu, gente, atendo 24 horas por dia. Eu também. Um dia eu lembro que o meu esposo até falou assim, amor, muda essa placa e essa plaquinha que eu tinha no antigo escritório, porque falava assim que eu tinha atendimento de segunda a domingo. Ele falou assim, então você atende de segunda a segunda, amor. Aí eu falei assim, justamente faz sentido. Eu falei assim, não, ele falou assim, não, mas fica feio, parece desespero. Então coloca de segunda a sábado e pontualmente aos domingos. Aí eu mudei lá, mas eu continuei sendo disponível 24 horas por dia, de segunda a segunda. Que legal, doutor, parabéns. Obrigado pelas dicas aí. Dicas realmente muito importantes e muito enriquecedoras. Obrigado, doutora. Honra. Agradeço de verdade a participação de vocês. Estou aí muito honrada com esse bate-papo. Eu tenho certeza que ele agregou muito para todo mundo que está assistindo. Eu falo sempre que na nossa profissão, se nós tivéssemos tido essas oportunidades, né, desse bate-papo, dessa troca de experiências positivas e algumas não tão positivas, a gente teria errado menos, teria sofrido menos, né? E teria talvez não tido tanto medo da OAB, né? Então, o que o doutor falou aqui para mim foi essencial. Você que está prestando prova de OAB, 60% é o seu psicológico. Então, o seu psicológico pode te derrubar. Então, obrigado de coração aí. Contem para sempre comigo. Doutora, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo carinho, né? E é uma honra, né, participar aqui desse bate-papo enriquecedor, né? Me coloco à disposição da doutora, né? E o doutor Giovanni também, muito obrigado mais uma vez, doutor. Imagina, que é isso. O doutor Luiz, né? Além do parceiro, amigo, né? Legal. Que a gente... nosso primeiro contato foi dentro do escritório. Isso foi o que a advocacia proporcionou para você, o mundo do direito, no caso. Tomando 2 garrafas de café por dia. Como estagiário, para poder sobreviver ao estágio, né? Fazendo café e tomando café. No único dia que você esteve presencial, né? Porque em seguida a gente foi para cá. Era virtual, né? Mas além de tudo isso, né, que o direito nos proporciona, né? Essa amizade que a gente teve, né? Eu fui padrinho de casamento. Olha
Que legal, que gostoso. Mas, é, Eu levo muitas amizades também. Eu acho que a gente cria realmente laços familiares, né? Porque eu falo que os amigos são a família que a gente pode escolher, né? sim, Então eu falo que assim, é aquela similitude de padrões, de linha de raciocínio, de pensamento, de valores que a gente vai agregando ao longo da nossa vida com os nossos amigos, né? Que não, legal. com certeza. Então, Luiz, agradeço também, né, toda essa nossa parceria, né, doutora, é uma honra, né, para mim, para o doutor Luiz poder participar, poder proporcionar esse bate-papo, né, com esses temas tão importantes e que com certeza Sim, facilitam aí E muito, né? para que quem está nos legal. ouvindo. Eu agradeço mesmo. Muito sucesso para vocês. Obrigado, doutor.